olá meu aluno, olá minha aluna. Eu sou o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do curso Legale. Estamos aqui para o nosso segundo encontro, o nosso curso de revisão geral de processo do trabalho. No primeiro encontro, estudamos competências da Justiça do Trabalho, a competência material e a competência territorial. Na aula de hoje, no nosso segundo encontro, estudaremos os órgãos da Justiça do Trabalho e também estudaremos as regras sobre as comissões de conciliação prévia. Então, são dois assuntos importantes que envolvem também o processo do trabalho. Vamos, então, analisar o primeiro tema de hoje, órgãos da Justiça do Trabalho. Vamos para o quadro. As regras estão previstas no artigo 111 da Constituição Federal. Então, o artigo 111 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: são órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, também chamados de TRTs, e os juízes do trabalho, também chamados de varas do trabalho. Então, essa é a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. Nós temos o TST, o TRT e a vara. Isso de ordem de cima para baixo. Então, vamos analisar o inverso, de baixo para cima. Vem comigo aqui na lousa, eu vou deixar pronto para você já. Uma reclamação trabalhista, ela se inicia na vara do trabalho. Depois o recurso leva o processo para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E depois um novo recurso leva o processo para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa é a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. Não podemos confundir a estrutura da Justiça do Trabalho com a estrutura da Justiça Comum. Porque muitos alunos confundem isso. Então, eu vou fazer do lado aqui, para não confundirem, a estrutura da Justiça Comum. Justiça Comum do âmbito estadual, que é o que quase todos confundem. Na Justiça Estadual, Comum Estadual, olha só qual que é a estrutura. Na primeira instância, nós temos a vara civil. Aí o recurso leva o processo para o Tribunal de Justiça, ou seja, o Tribunal Estadual da Justiça Comum chama Tribunal de Justiça, TJ. Na Justiça do Trabalho é o Tribunal Regional do Trabalho, TRT. E a última instância aqui da Justiça Comum Estadual é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Na Justiça do Trabalho é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, esses são os três órgãos da Justiça do Trabalho: vara, TRT, TST. Vara, primeira instância. TRT é o Tribunal Estadual, no âmbito trabalhista. E o TST é o Tribunal Superior, lá em Brasília. Perfeito? Vamos agora analisar as regras individuais de cada órgão. Temos que saber isso, para os nossos processos. Então, vamos analisar primeiro o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Então, nós temos que saber que o TST ele é composto por 27 ministros. São 27 ministros, togados, brasileiros. E aí, olha só, nós temos uma idade mínima e uma idade máxima, para ser ministro no TST. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então, para você se tornar um ministro no TST, você tem que ter mais de 35 anos e menos de 65, para poder tomar posse lá no Tribunal Superior do Trabalho. E quem nomeia um ministro lá no TST? Presidente da República. São nomeados pelo presidente da República.
Aí só uma observação, né, que vocês já conhecem, mas vamos relembrar essa observação. Não se esqueçam que nos nossos tribunais, nós não temos só juízes de carreira. Tá? Porque o que é um juiz de carreira? É aquele juiz que prestou o concurso público da magistratura, foi aprovado no concurso, tomou posse, e aí quando você toma posse como magistrado do trabalho, você começa na vara do trabalho, o juiz de carreira. Aí depois de tanto trabalhar na vara, ele é promovido para o tribunal, né? Para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, de juiz de vara, por antiguidade e merecimento, agora você é promovido para desembargador, no TRT. E agora você vai ficar trabalhando no TRT, e aí por questão de antiguidade e merecimento, você pode ser promovido a ministro no TST. Isso é um juiz de carreira. Juiz de carreira obrigatoriamente começou na vara, depois foi para o TRT e chegou no TST. Só que além dos juízes de carreira, não se esqueçam que nos nossos tribunais, nós também temos desembargadores e ministros que não prestaram concurso público. Né? Eles não são juízes de carreira. São quem? São advogados e membros do Ministério Público que se tornaram desembargadores e ministros pelo 5º Constitucional. Né? O 5º Constitucional lá da Constituição Federal, artigo 94. Não se esqueçam que 1/5 das vagas dos tribunais no Brasil, 1/5 vai pertencer a quem? À OAB, e também mais 1/5 pertence ao Ministério Público. É o chamado 5º Constitucional. Então, lá no TST, nós temos 27 ministros. Dentro desses ministros, nós temos juízes de carreira, advogados e membros do Ministério Público, que são ministros no TST. Então, a idade, mais de 35, menos de 65, para poder ser ministro no TST, e são nomeados pelo presidente da República. Perfeito? Artigo 111 da Constituição Federal. Vamos agora analisar os tribunais regionais do trabalho, os TRTs. Né? Então, o TRT é o Tribunal Estadual, no âmbito trabalhista. Por curiosidade, eu vou marcar para você aqui embaixo. Ó. No Brasil, são 24 TRTs no Brasil. Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil. E esse TRT, para ser constituído, ele precisa de, no mínimo, 7 juízes do trabalho, mais os advogados e membros do Ministério Público pelo 5º Constitucional. Mas o TRT só poderá ser criado se ele tiver, no mínimo, 7 juízes de carreira, 7 juízes do trabalho, mais os advogados e os membros do Ministério Público pelo 5º Constitucional. E aí, qual que é a idade para ser desembargador no TRT? Mais de 30 e menos de 65 anos. Então, percebam que a idade para ministro no TST, você tem que ter 5 anos a mais do que no TRT. Porque no TST, você tem que ter no mínimo 35 anos para ser ministro. No TRT, mais de 30, pelo menos 30. Mais de 30. TST é mais de 35. E aí, cuidado com a regra que eu vou falar agora. Quem que nomeia o desembargador no Tribunal Estadual Trabalhista? Também é o presidente da República. Os desembargadores nos TRTs são nomeados pelo presidente da República, não é pelo governador do Estado. Governador do Estado é só na Justiça Comum Estadual, no TJ. No TJ, quem nomeia o desembargador no TJ é o governador do Estado. Agora, TRT, como a Justiça do Trabalho faz parte da Justiça Federal, não se esqueçam disso. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada da Justiça Federal. Ou seja, a Justiça do Trabalho faz parte da Justiça Federal. Então, quem nomeia o desembargador no TRT é o presidente da República, não é o governador do Estado.
Ele é um tribunal estadual, mas quem nomeia é o presidente da República. Perfeito? E agora o último órgão aqui da Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho. Ou seja, as varas do trabalho, a primeira instância. E aí a primeira regrinha sobre juiz do trabalho, né, uma regra que todos conhecem, mas temos que lembrá-la. Hoje, a vara do trabalho, hoje a justiça do trabalho em primeira instância, ela é singular. Olha lá, jurisdição singular, coloquei ali no quadro. O que significa a jurisdição singular? Significa que nós temos apenas um juiz na vara, julgando o processo. É só um juiz. Porque antigamente, a justiça do trabalho, em primeira instância, ela não era singular, ela era colegiada. Aliás, até 1999, toda a justiça do trabalho era colegiada. TST, TRT, e nós não tínhamos as varas. Nós tínhamos as juntas de conciliação e julgamento. Não existia a vara do trabalho. Existiam as juntas de conciliação e julgamento. Ou seja, eram 3 juízes. Eram 3 juízes que julgavam a reclamação trabalhista na primeira instância. O chamado juiz presidente, aquele que passou no concurso público da magistratura, e mais 2 juízes chamados de vogais. Né, os vogais, que vinham através dos sindicatos. E por que 2 vogais, 2 classistas? Um para representar os empregados e outro para representar os empregadores. Então, a sentença era prolatada por 3 juízes. Hoje não existe mais isso. Né? Com a emenda constitucional 24 de 99, as juntas de conciliação e julgamento deixaram de existir. Né? Os juízes classistas, os juízes vogais desapareceram do Poder Judiciário Trabalhista com a emenda constitucional 24 de 99. E aí as JCJs foram transformadas em varas do trabalho. Hoje não é mais junta de conciliação e julgamento, hoje é vara do trabalho. É um juiz só. É só um juiz julgando o processo. Mas nos tribunais, a jurisdição é colegiada. Na hora que você recorre da vara para o TRT, né, nós depois teremos aula de recursos aqui. O chamado recurso ordinário da vara para o TRT, quem julga o RO são 3 juízes no TRT. Não é um só, são 3. Quando você recorre para o TST, recurso de revista, também são 3 juízes que julgam o seu recurso de revista. Então, para vocês perceberem que antigamente a Justiça do Trabalho era totalmente colegiada. Eram 3 juízes que julgavam na primeira instância, na segunda e na última instância. Hoje, a primeira instância não é mais colegiada, ela é singular. É só um juiz julgando a sentença. E aí a observação que eu coloquei aqui no quadro. Artigo 112 da Constituição Federal e o artigo 668 da CLT. Então, esses 2 artigos, eles dizem o seguinte: se naquele local onde você vai ingressar com a sua reclamação trabalhista não existe a vara do trabalho, quem vai julgar o processo é o juiz de direito. Essa regra está na nossa Constituição Federal. Essa regra está na CLT. Só que aí cuidado, tá? Porque na prática essa regra dificilmente é aplicada. Não é mais aplicada. Por quê? Porque na prática os TRTs dentro da lei orgânica, eles já sabem que aqueles lugares que não têm a vara do trabalho, eles já sabem quais são os locais. Eles já jogam a competência para outro lugar. Na prática, tá? Na prática. Então, se na prática você vai distribuir a ação naquele local que não tem justiça do trabalho, você não vai dar entrada na vara cível, no juiz de direito. O TRT daquele local vai determinar que você distribua a ação num outro lugar que tenha a vara do trabalho. Né? Mas para os alunos que estão na faculdade, para os alunos que estão fazendo o exame da OAB, para os alunos que estão fazendo concurso público, a regra da lei é essa.
A lei é bem clara, Constituição Federal e CLT. Se naquele local não existir a vara do trabalho, a competência será da vara civil, do juiz de direito. Você vai ter que distribuir a reclamação trabalhista na vara civil. Fechamos os órgãos da Justiça do Trabalho. Vamos analisar agora as regras que envolvem as comissões de conciliação prévia, mais conhecidas como CCP. A CCP surgiu no ordenamento jurídico no ano 2000. Vou anotar aqui, que a CLT é de 1943. A CLT é de 1943. Só que as comissões de conciliação prévia foram inseridas na CLT só no ano 2000. Se eu não me engano, 12 de janeiro de 2000. Se vocês abrirem o artigo 625 da CLT, se eu não me engano, vai estar lá, 12 de janeiro de 2000, que inseriram os artigos 625, letra A, até 625, letra H, na CLT. Então, as comissões de conciliação prévia estão com as regras nos artigos 625A até 625H da CLT. E aí vamos para as regras. Qual é a primeira regra importante sobre a CCP? Essa CCP, ela pode ser criada dentro de uma empresa ou dentro de um sindicato. Então, 625A ele é bem claro. As comissões podem ser instituídas no âmbito das empresas ou dos sindicatos. Então, é a partir desta regra que eu tenho que mostrar para vocês a seguinte situação. Qual foi o objetivo do legislador criar na legislação essas comissões de conciliação prévia? Professor Marco, por quê que o legislador criou essa comissão de conciliação prévia? Então, o objetivo da lei foi o seguinte: tentar desafogar o poder judiciário trabalhista. Porque o poder judiciário trabalhista, na década de 90, explodiu. Explodiu, entupido o poder judiciário trabalhista de muitos processos. Então, o legislador criou essa ideia na lei. Vamos tentar desafogar o poder judiciário, criando as comissões de conciliação prévia. Ou seja, o empregado primeiro passa por essa comissão para tentar resolver o problema trabalhista dele. Aí, se ele não conseguir resolver o problema nessa comissão, aí ele procura o poder judiciário. Essa foi a ideia do legislador. Por isso que o nome chama comissões de conciliação prévia. Vamos tentar um acordo prévio antes de você ingressar com a ação na Justiça do Trabalho. Por isso que essa comissão não é órgão do Poder Judiciário. A CCP não é um órgão do Poder Judiciário trabalhista. A CCP é um órgão extrajudicial. Então, a CCP é um órgão extrajudicial, mas com competência para solucionar questões trabalhistas, conflitos trabalhistas. Então, é um órgão extrajudicial. Como é que a gente fala, na doutrina clássica? A CCP é uma forma extrajudicial de solução de litígios trabalhistas. Então, a CCP não faz parte do Poder Judiciário. Nós acabamos de estudar os órgãos da Justiça do Trabalho. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? TST, TRT e varas do trabalho. A CCP não faz parte do Poder Judiciário. É um órgão criado fora da Justiça. Fora. Mas com o objetivo de solucionar direitos trabalhistas. Então, essa é a primeira regra. Essa CCP pode ser criada dentro de uma empresa ou dentro de um sindicato. E aí a CLT diz o seguinte: se for criada dentro de uma empresa, ela tem que ter no mínimo 2 membros, a no máximo 10. De 2 a 10 membros. E a composição desses membros é paritária. O que significa a composição paritária? Em forma de pares. Ou seja,
se criarmos uma comissão de conciliação prévia dentro de uma empresa, nós podemos ter, no mínimo, um par e, no máximo, 5 pares de membros. Um par significa o quê? 2 pessoas, no mínimo. E, no máximo, 5 pares. No máximo, 10 pessoas. Por que, professor, em forma de pares? No mínimo, um par, no máximo, 5. Porque uma pessoa vai representar os empregados e a outra representa os empregadores. Por isso que a composição é de, no mínimo, 2 pessoas, um par. Porque uma pessoa vai representar os empregados e a outra representar os empregadores. Perfeito? Então, cuidado com essa regra para os alunos que estão fazendo o exame da OAB, os alunos que estão na faculdade, nas provas da faculdade e até mesmo concurso público. Tá? Então, no mínimo, 2 pessoas, no máximo 10. A CCP para ser criada dentro de uma empresa. E em forma de pares. Terceira regrinha, que também é importantíssima. O mandato dos membros titulares e suplentes é de 1 ano. Então, se você se tornou um membro da Comissão de Conciliação Prévia, você tem direito a cumprir o seu mandato. E o mandato, a lei diz que é de 1 ano. E esse mandato é para o membro titular e para o suplente. Então, nós temos o titular e também temos o suplente. O mandato é de 1 ano. E a CLT autoriza uma recondução, que é a próxima regra lá. Permitida uma recondução. Então, o meu mandato é de 1 ano. Terminado o mandato, eu sou obrigado a sair? Não, eu posso tentar uma recondução, ser reeleito uma vez. Então, é possível uma recondução. Aí você cumpriria 2 mandatos. Né? O primeiro, e aí foi reconduzido para mais um. Aí você vai cumprir 2 mandatos. 2 anos de mandatos. E aí a próxima regra importantíssima. É a regra que fala da estabilidade do membro da Comissão de Conciliação Prévia. Então, se você faz parte da Comissão de Conciliação Prévia, só que agora preste atenção aqui, só se você for representante dos empregados. Porque eu não falei que nós temos um que representa o empregado e outro que representa o empregador? Então, para os membros da CCP que representam os empregados, eles possuem uma garantia de emprego. Olha só, uma estabilidade de até 1 ano após o final do mandato. Então, eu tomei posse como membro da CCP para representar os empregados. O meu mandato é de 1 ano. Na hora que termina o mandato, acabou o meu serviço? Não, eu tenho mais 1 ano de emprego garantido. Eu tenho uma estabilidade de 1 ano após o término do mandato. E aí já pensou, então, se eu for reeleito, reconduzido? Aí eu vou ter 3 anos de emprego garantido. Que raciocine comigo. Tomei posse, o mandato é de 1 ano. Aí fui reconduzido para mais um mandato. O segundo mandato. Aí na hora que termina o segundo mandato, eu ainda tenho mais 1 ano de emprego garantido. Porque a estabilidade é de até 1 ano após o término do mandato. Ou seja, se você tomou posse como membro da CCP, representando os empregados, você está com seu emprego garantido por no mínimo 2 anos. E aí, se você for reconduzido, você vai ter 3 anos de emprego garantido. Perfeito? Próxima regrinha, que agora é que vem a polêmica. Importante isso aqui, hein? A discussão aqui importante do assunto. Se vocês pegarem o artigo 625D, D de dado, da CLT, olha o que diz a CLT no 625D. O empregado deve passar pela CCP. Então, a CLT, ela diz que o empregado é obrigado, ele deve passar pela CCP antes de procurar o Poder Judiciário. Porque a CLT é bem clara, você não pode procurar a Justiça do Trabalho sem passar primeiro pela CCP. Então, o empregado ele está obrigado a primeiro passar pela CCP, para depois procurar o Poder Judiciário se não resolver o seu problema. E aí a polêmica ficou instaurada.
Por quê? Porque a CLT, em tese, criou uma condição da ação trabalhista. Né? Uma condição de ação. Você só vai poder propor a reclamação trabalhista se passar primeiro pela CCP. Se você não passar pela CCP, você não pode ingressar com a reclamação trabalhista. Então, a CLT criou, entre aspas, aqui uma proibição. Uma proibição ao Poder Judiciário. Você está proibido de ir ao Poder Judiciário. Você tem que passar aqui primeiro. E aí foi questionado isso, né? Por causa da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Ou seja, a CLT está afrontando a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela traz o direito de ação para todo cidadão. Todo cidadão tem o direito de procurar o Poder Judiciário para solucionar o seu litígio, para resolver o seu problema. E olha o que ainda diz o inciso 35, hein? A lei não excluirá do Poder Judiciário a apreciação de qualquer ameaça ou lesão de direito. A lei não pode excluir o acesso ao Poder Judiciário. E a CLT aqui é uma lei. A CLT é uma lei federal. Então, a CLT está proibindo o acesso ao Poder Judiciário. Porque a CLT ela é bem clara no 625D. O empregado é obrigado a passar pela CCP antes de procurar a justiça. Então, com base no artigo 5º, 35 da Constituição Federal, foram propostas 2 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. As ADINs 2139 e 2160. E o Supremo Tribunal Federal deferiu uma liminar nessas ADINs. É uma liminar, tá? Ainda não julgou o mérito. Mas já foi concedida uma liminar suspendendo a regra da CLT de que é obrigatória a passagem pela CCP. Então, essa liminar diz que o empregado não é obrigado a passar pela CCP. Ele passa se ele quiser. Se o empregado quiser entrar com processo direto na Justiça do Trabalho, ele tem esse direito. É uma garantia constitucional. Artigo 5º, inciso 35. Então, muito cuidado aqui, quem está prestando concurso público, quem está fazendo o exame da OAB e os alunos da faculdade. A CLT diz que a passagem pela CCP é obrigatória, mas o STF concedeu uma liminar suspendendo a aplicação dessa regra. E aí vamos aguardar o julgamento do mérito das ADINs. Se o STF, no mérito, confirmar a liminar, o artigo 625D da CLT está declarado inconstitucional. Aí esse artigo desaparece da CLT. Então, por enquanto, esse artigo continua valendo, mas está suspensa a regra dele. Tá? O STF decidiu que a passagem pela CCP não é obrigatória, é facultativa. Se o empregado quiser direto para o Poder Judiciário, ele pode ir diretamente para o Poder Judiciário. Próxima regrinha. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral. Então, vamos prestar atenção que essa regra é importante. Eu não recebi horas extras da empresa. Trabalhei numa empresa, ela não pagava minhas horas extras. Então, eu pretendo processar essa empresa para receber minhas horas extras. Só que antes de ir para a justiça, eu vou passar pela CCP. Eu quero tentar uma conciliação prévia. Então, eu vou lá no sindicato ou dentro da empresa, né, onde foi constituída a CCP, e faço o protocolo do meu direito trabalhista que eu estou reivindicando. Olha, eu quero minhas horas extras. Eu trabalhava de tal horário a tal horário e nunca me pagaram as horas extras. Ou seja, você faz uma petição inicial. Uma petição inicial, mas não endereçada ao juiz do trabalho, né, da vara do trabalho. Endereçada à comissão de conciliação prévia. Aí a CLT diz o seguinte, já vamos para a próxima regra aqui. Ó. A comissão tem um prazo de 10 dias para realizar a audiência de tentativa de acordo. Então, eu faço o protocolo, né, da minha petição, falando, olha, comissão,
eu quero minhas horas extras, porque eu fazia a hora extra e a empresa não pagava. Aí será designada uma audiência. Prazo de 10 dias para termos essa audiência. Aí, na hora que chega na audiência, nós vamos tentar o acordo. Se tivermos o acordo, será lavrado um termo de conciliação. Olha lá a regra, ó, termo de conciliação. Como se fosse uma ata de audiência. Tá? Homologando o acordo. Só que eu já falei que a CCP não é um órgão do Poder Judiciário. CCP é um órgão criado fora da Justiça para resolver problemas trabalhistas. Então, se eu fiz o acordo com a empresa, será lavrado o termo, né, com as regras desse acordo. E aí, esse termo é um título executivo. Só que ele é um título executivo extrajudicial. Então, as condições desse acordo, esse termo de conciliação, é um título executivo extrajudicial. Só que ele tem força de decisão judicial, ele tem eficácia liberatória geral. Ou seja, se eu fiz o acordo com a empresa e a empresa cumpriu o acordo, eu não posso reclamar depois mais nada na Justiça do Trabalho. Esse termo de conciliação ele dá quitação geral para nada mais reclamar. Então, por isso tem que tomar cuidado, tá? Porque se você quiser ainda discutir algum direito depois no Poder Judiciário, você tem que colocar ressalvas no termo de conciliação. Temos que colocar uma ressalva. Olha, eu estou fazendo o acordo aqui, mas é só para as horas extras. Depois, se eu quiser pedir dano moral, o dano moral eu não estou dando quitação, não. Tem que constar na ata, no termo de conciliação. Tá? A ressalva. Porque se você não colocar ressalva nenhuma, esse acordo feito na CCP elimina tudo. Você não pode mais entrar com nenhum processo contra a empresa para pedir mais nenhum direito trabalhista. Essa regra cai toda hora em prova da OAB, toda hora em concurso público. Nas faculdades, os professores adoram perguntar isso para os alunos. Tá? Então, o termo de conciliação é um título executivo extrajudicial, mas com força de decisão judicial. Quitação geral para nada mais reclamar. Você só poderá reclamar aquilo que ficou ressalvado, se constarem ressalvas. Ou, agora aquilo que também cai em prova, ou se a empresa não cumpriu o acordo. Porque como é um título executivo extrajudicial, vamos dar um exemplo. Fiz o protocolo na CCP, quero minhas horas extras. Fui para a audiência. Aí fizemos um acordo. Aí consta lá na ata que a empresa vai pagar R$5.000 para o empregado em 5 parcelas de R$1.000. Nos dias tais e tais. Aí a empresa só paga uma parcela, não paga o resto. Ou seja, o acordo que está lá homologado, o termo de conciliação, diz que a empresa tem que pagar R$5.000. 5 parcelas de 1.000, mas a empresa só pagou uma parcela. E as outras 4? Não pagou. Como é que eu faço agora para receber as outras 4? Pego esse termo e entro com a ação na Justiça do Trabalho. Uma ação de execução de acordo não cumprido. Né? Se quiserem anotar aí, artigo 876 da CLT. Artigo 876 da CLT. Que esse termo de conciliação da CCP é um título executivo extrajudicial. Então, para cobrar esse direito que não foi cumprido, eu tenho que procurar o Poder Judiciário. Eu vou ter que procurar o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário obrigar a empresa a me pagar as outras parcelas que ela não pagou. Perfeito? E agora a última regrinha importante, a história da prescrição. Porque não se esqueçam que quando o contrato de trabalho é extinto, você tem um prazo de até 2 anos para processar a empresa na justiça. Né? Você, para entrar com a ação na Justiça do Trabalho, regra geral, a prescrição é bienal. Você tem um prazo de até 2 anos para processar a empresa. Mas supondo que antes de eu ir processar a empresa na justiça, eu entre primeiro com um pedido na CCP. CCP, eu quero minha hora extra. Então eu fiz o protocolo na CCP.
E a CLT diz que a CCP tem um prazo de 10 dias para marcar essa audiência. Então, esses 10 dias, eles farão o que com a prescrição trabalhista? Suspensão. O prazo prescricional é suspenso na CCP. Ou seja, na hora que eu fiz o protocolo na CCP, a prescrição de 2 anos para de contar. Ela para. Se não resolveu na CCP, a partir do 11º dia, porque são 10 dias para a audiência, né? A partir do 11º dia, volta a contar a prescrição. E não volta do zero, não. Volta da onde parou. Essa é a regra de suspensão. Estão lembrados? Suspensão, o prazo para e volta a contar de onde parou. Diferente da interrupção. Interrupção para e volta do zero. Então, não se esqueça dessa regra. Tá? Esses 10 dias que o seu processo está tramitando na CCP, esses dias estão suspensos para efeito da prescrição trabalhista. Então, vamos dar um exemplo. Meu contrato foi extinto. 1 ano depois da extinção, eu faço o protocolo na CCP. Quero minhas horas extras. Então, vou fazer aqui um exemplo figurativo. Ó. O contrato foi extinto aqui. Depois de 1 ano, 1 ano, fiz o protocolo na CCP. Parou. 1 ano já passou de prescrição. Parou. Fiz o protocolo na CCP. Aguardo os 10 dias para a audiência. Resolveu? Resolveu, acabou. Não resolveu, não teve acordo, ou a empresa nem apareceu lá na audiência na CCP, então volta a contar a prescrição para os 2 anos, mas não computando aqueles 10 dias. Não computando aqueles 10 dias. Por isso que a suspensão é para e volta da onde parou. Diferente da interrupção. Porque a interrupção seria assim, ó. Comigo aqui, ó. Exemplo figurativo. Interrupção para e aí voltaria do zero. Interrupção volta do zero. Suspensão não. Suspensão para e continua da onde parou. Tá? Eles adoram perguntar isso em prova. Prazo prescricional da reclamação trabalhista se o empregado deu entrada primeiro na CCP. Como é que fica o prazo da ação trabalhista? Suspenso. Perfeito, turminha? Então, por hoje é só. Terminamos hoje o nosso 2º encontro. Né? A aula de hoje, órgãos da Justiça do Trabalho e comissões de conciliação prévia. No nosso próximo encontro, a nossa 3ª aula, nós estudaremos as características do processo do trabalho. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Marco Antônio. E eu sou o Legale. E você?